Vamos continuar aqui no segundo vídeo de 1 Crônicas, capítulo 9. Gente, não acabou não, tá? A leitura dos nomes era brincadeira. Não, mas agora tem um pouquinho de história aqui, peraí. Crônicas é isso, gente, é contar, pôr o nome no livro. Já pensou que honra dessas pessoas que o nome deles estão aqui nesse livro? Quem dera a gente colocar o nome da gente num livro, né? Pelo menos num livro vocês têm que colocar, que é no livro da vida lá no céu. Esse daí tem que ser sagrado, vocês têm que fazer de tudo pra pôr lá. Agora, colocar num livro aqui na terra e santo é muita honra, né? Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utaí, filho de Aimiúde, neto de Orim, bisneto de Irim, trisneto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías, com seus filhos, 2 descendentes de Será, Juel, os de Judá eram 609. Olha só, hein? De não sei quantos mil, agora eram só 609. Dos benjamistas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Amessuná, Ibnéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaí, Jeoiarib e Jaquim. Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trisneto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jerom, neto de Passur e bisneto de Malaquias, e Massai, filho de Abiel, neto de Zarena, bisneto de Mesulão, trisneto de Meselenimite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias era 1.760. Eram homens capazes às suas responsabilidades. Era ministrar no templo de Deus, dos levitas. Semaías, filho de Assub, neto de Azricão e bisneto de Sabias, um Merarita, Baquebar, Eredes, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicrim, bisneto de Asaf. Abadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedum. E Berequias, filho de Assai, neto de Eucana, que vivia dos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe de Acube, Talmão, Aimia e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei. A leste de Salum era o chefe. Estes eram os guardas da porta que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebisaf, e bisneto de Corá e seus parentes, os coeritas, guardas das portas responsáveis por guardar as entradas da tenda. Com seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da tenda do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Ealazar, estivera encarregado de guardar estiver encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Messalemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias de seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para estes postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas dos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por período de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos.
Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas pescarias e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coerita Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. Entre os coatititas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de reparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores-chefes de famílias levitas permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam às suas próprias tarefas. Todos esses eram chefes de famílias levitas alistados como líderes em sua genealogia e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca e o seu filho mais velho, Abidom. Depois nasceram Zur, Quis e Baal. Ner, Nabade, Sedor, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia e eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonathan, Maquissua, Abinadad e Esbal. Esse foi o filho de Jonatas. Meribel, Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Taraiera e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Alemeté, Azimavete, Ezirim, Ezirim gerou Moza. Moza gerou Bineia, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleazar, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Aziricão, Burucu, Ismael, Searias, Abadias e Anã. Estes foram filhos de Azel. O suicídio de Saul. Aconteceu que em combate os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboia. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos o mataram. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o lançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou a seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão eu sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus filhos morreram, e assim toda a sua descendência real. Certo? Aí lá, na hora que a gente estava lendo sobre Saul, que aí apareceu aquele escravo e contou para Davi, que falou que tinha acabado de matar. Na verdade, aquilo lá não foi real. O escravo contou uma mentira ali, porque tá bem claro aqui novamente que Saul se suicidou. Por isso que é importante vocês entenderem aquela parte quando Saul fala com os mortos, que diz que é Samuel, e Samuel diz que ele estará com ele. E aí a gente entende que não é Samuel falando ali, que Samuel não era Samuel, porque se Saul estará com ele mais tarde, como pode? Uma pessoa que se suicida, nós sabemos que não tem como estar, não teria como estar com Samuel, ok? Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram os mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando notícia entre seus ídolos e seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes, Gileade, ficaram sabendo que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram apanhar os corpos de Saul e seus filhos e levaram a Jabes.
Lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar um médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. E aqui, né, fala claramente, né, que Saul foi infiel ao Senhor. Claro, ele consultou o Senhor nem quis respondê-lo, mas porque ele estava sendo infiel, né? Ele deveria ter consultado e feito as coisas antes. Foi fazendo as coisas como deu na telha dele. E é isso aí, o salário do pecado é a morte, né? O reinado de Davi, rei de Israel. Todo Israel reuniu-se em Davi e em Hebron e disse: Somos sangue do teu sangue, nosso passado, mesmo quando Saul era rei, és tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, seu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron, onde esse fez um acordo com eles perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. A conquista de Jerusalém. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruíta, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada cidade de Davi. Ele construiu a cidade ao redor da fortaleza, desde Milo até os muros ao redor de Joabe. Restaurou o restante da cidade e Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os principais guerreiros de Davi. Esses foram os chefes principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Jazebeão, um Aquimonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aiô, Aoi, um dos principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação de cevada de Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu e tiraram água daquela cisterna e trouxeram a Davi, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a sua própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e matou-os, tornando-os famosos como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles. Mas nunca se igualou aos 3 principais guerreiros. Benaía, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Bizael e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2,25 metros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma laçadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do Egito e com ela a matou. Esses foram os grandes feitos de Benaína, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi.
foi mais honrado do que qualquer um dos 30, mas nunca se igualou aos 3, e Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote de Elhor, Elés de Pelon, Irá, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anote, Sibecai de Absate, Italai de Aoi, Marai de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itaiai, filho de Ribai. De Gibeá de Benjamim, Benaiá de Piratom, Urai dos riachos de Gás, Abiel dos Arbate, Azimavete de Baurim, e Eliaba de Salbom, os filhos de Azem de Gizom, Jonathan, filho de Sabe de Arasar, Aião, filho de Sacar de Ararar, Ilifá, filho de Ur, Ezem de Mequerate, Aías de Pelon, Ezon de Carmelo, Naiai, de filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Bibar, filho de Agri, o Amonita Zeleque, Narai, Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeuíra, Irá, Garebe de Jatir, Urias, Itita, Zabade, filho de Ailai, Adinai, filho de Zira, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá de Metinete, Uzia de Asteroite, Samá, Eziel, filho de Utom, de Aer, Gediel, filho de Sinire, seu irmão Jotã de Tis, Eliel de Maave, Gebirai, Josavias, filho de Elnão, Itima, um moabita, e Eliel, Obade, Jaaziel de Mesoba. Os aliados de Davi. Estes são os que juntaram Davi em Zicla, onde se escondia Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os comandantes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como na mão esquerda. Utilizavam arco, flecha e funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezel, chefe deles, e Joás, filho de Semá, Bigeá, Zeziel, Palete, filhos de Azimavete, Beracá, Jeú de Anatote, e Ismaías de Gibeon, um dos grandes guerreiros da Batalha dos 30, e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade de Gederate, Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Haruf. Os coeritas, Eucana, Isaías, Esael, Joezer, Josebeão e Joela e Zebadias, filhos de Jeorão de Gedor. Os filhos de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto, eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ezer era o primeiro, Abadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Ataí o sexto, Elia o sétimo, Joanão o oitavo, Elzabate o nono, Jeremias o décimo e Camibanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes do exército, o melhor valia por 100, e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram uma fuga a todos que moravam nos vales a leste e oeste. Alguns outros benjamitas eram homens de Judá. Também tiveram Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e eles lhe disse: se vocês vierem em paz para me ajudarem, estou pronto para obedecê-los. Mas se quiserem trair-me, entrega-me nas mãos dos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, dados que Deus dos nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, filho de Jessé, paz seja contigo, e com os teus aliados, pois os teus
pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes de seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi aos filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam a mandarem embora, dizendo: pagaremos com a vida caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os nomes de Manassés que desertaram para Davi, quando ele foi a Ziglac: Adna, Josabade, Gediel, Micael, Josabade. Deve ser dois com o mesmo nome, né? Porque tá repetindo. Eliú e Ziletai, chefes dos batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra os grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes do exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande quanto o exército de Deus. Uau! O crescimento do exército de Davi. Este é o número dos soldados armados para os guerreiros que vieram de Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. A tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra contra o escudo de lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.500, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. Exodaque, um jovem valente guerreiro com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes famosos com seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. A tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes preparados para guerrear com qualquer tribo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes com 37 homens armados de escudos e espadas. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Na tribo de Asser, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E a leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gad, e da metade das tribos de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentavam voluntariamente para servir nas fileiras e vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também dos lugares distantes como Issacar, Zebulon, Naphtali, trouxeram muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fatura dos suprimentos de farinha, bolo, figos, bolos de uvas, passas, vinhos, azeite, bois, ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. O retorno da arca. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviaremos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, também os sacerdotes e os levitas que estão com suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior no Egito até Lebo-Hamate para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus. O Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. A arca de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, também tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzom esticou o braço e ergueu a arca, porque os bois haviam
haviam tropeçado, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali, mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gade. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Bom, a gente tinha visto quando a arca foi roubada, né? O tanto de maldição que a arca trazia para as cidades onde ela estava. E aí agora estava na casa deles e Deus abençoou. Então a gente sabe também que a arca ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar de acordo com o que estão fazendo com ela, né? Eu tava lendo, não sabia onde a arca tá, não tem localização exata da arca do Senhor. Alguns dizem que ainda está em Jerusalém, escondida, né? Mas eu acredito que uma hora ela vai aparecer, né? Porque o que é de Deus e eu não acredito que tenham conseguido destruí-lo, né? Naquele dia, Davi teve o palácio da família de Davi. Hiram, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi tive a certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que ele estava fazendo prosperar o seu reino, por amor de Israel e seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que nasceram: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eubalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada, Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadindo o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei em suas mãos. Mas então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale de novo e Davi consultou Deus, que lhes respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você os ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal que Deus saiu à frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez com que Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu todo o caminho, desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Mas por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, agora vocês entendem. Davi matava até criancinha, gente. Só que ele era temente a Deus. E ele não fazia nada sem perguntar a Deus. Entendeu? Então, assim, é por isso que Davi foi tão honrado por Deus. Porque primeiro ele honrava Deus, né? Ai, meu olho tá coçando. Vamos lá. A arca é levada a Jerusalém. Depois que Davi, nós estamos aqui no capítulo 15, ok? De 1 Crônicas. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Para isso, o Senhor os escolheu e para ficarem sob o seu serviço. Davi reuniu todo Israel e Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas.
Dos descendentes de Coate, Uriel liderando 120, dos descendentes de Merari, Asaías liderando 220, dos descendentes de Gerson, Joel liderando 130, dos descendentes de Elisafã, Semaías liderando 200, dos descendentes de Hebron, Eliel liderando 80, dos descendentes de Uziel, Aminadab liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e lhe disse: vocês são os chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não os tínhamos consultado sobre esse poder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel, e os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando-as nas varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado de acordo com as palavras do Senhor. Davi também ordenou os líderes dos levitas que carregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres acompanhado por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente deles, dentre os Meraritas, seus parentes, para escolherem Etam, filho de Cuxaías. E com ele seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Zaziel, Semiramote. Gente, que nome é esse? Semiramote. O que o outro era desse tamanho, esse aqui já vale por 3. Dá pra dar nome para 3 crianças, só com esse nome aqui, ó. Um Semi, um Ra e um Mote. Jeiel, Uni, Eliabe, Benaína, Maecéias, Matitias, Elifelel, Miqunéias, Obededom, Jaiel e os porteiros. Eram os porteiros. Os músicos, Emã, Asaf, Etan, deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiromote, Zeziel, Uni, Eliabe, Maciés, Beanaia deviam tocar liras, acompanhando o soprano. E Matitias, Elifelel, Miquenaias, Obdeon, Jadiel, Zacarias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade dele, que ele tinha com competência para isso. Berequias e Eucana seriam os porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebania, Josafá, Natanael, Amassaí, Zacarias, Benaias e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obede, Edom e Jeias também deveriam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi e as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino como homem, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos, e Kenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também um colete sacerdotal de linho. E todos os de Israel acompanham a arca da aliança do Senhor alegremente ao som de trombetas, cornetas, símbolos do toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava da janela e aconteceu de ver o rei Davi dançando e celebrando, e ela o desprezou em seu coração. Esse o desprezou em seu coração é mais conhecido como ficou com ciúmes, tá bom, gente? Mulher é um bicho problemático, né? Aqui é o primeiro caso explícito de ciúmes feminino. Eles trouxeram a arca de Deus e colocaram na tenda de Davi, e havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer o holocausto e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão e um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita.
Davi nomeou alguns dos israelitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Josiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaía, Obededom, Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaía e Jesiel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Aí depois a gente vai começar o Salmo de Gratidão de Davi no próximo vídeo, que é bem bonito. E aí acho que não, ainda tem umas partes com nomes aqui, mas depois diminui, gente. Tá bom, meus amores? Vejo vocês daqui a pouco no próximo vídeo, onde leremos os Salmos de Gratidão de Davi, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Deus abençoe muito vocês que estão aí nessa jornada e nessa maratona comigo.